requer uma conta PJ completa. Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Todos os dias estamos aqui, de domingo a domingo, sempre trazendo uma palavra, uma direção de Deus para a sua vida, para a nossa vida. E vamos juntos começar esse dia que o Senhor já preparou. Esse dia que está surgindo, já foi preparado por Deus. Se prepare para viver o melhor dia da sua vida. Creia. O que Deus preparou para mim e para você foi um dia extraordinário, cheio da sua graça, do seu favor. Creia nisso. O que Deus faz é bom. Deus nos ama e preparou esse dia para vivermos. A palavra de Deus diz: esse é o dia que Ele fez e nele devemos nos alegrar. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter você aqui junto comigo. Bom dia, Mira. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe, Rosiane, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Emílio, seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe, Marta, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Milene, seja bem-vinda. Deus te abençoe, bom dia. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Deus te abençoe, bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe, Zaguete, meu amigo. Deus te abençoe. Alessandra, seja bem-vinda. Bom dia, Deus te abençoe. Olga, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe, que a paz de Cristo esteja com você também. Amém? Vamos chegando, já vai deixando aí o seu joinha, já vai deixando aí seu like. Você que é novo no canal, já clique no botãozinho inscreva-se. A partir do mês que vem vamos ter novidades, tá bom? Para você poder aí também fazer parte. Clica no joinha aí, isso tem ajudado o crescimento do canal. Já vai compartilhando, chama os amigos, que Deus tem uma palavra do céu hoje para nos entregar. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Aí debaixo do vídeo, depois vai ter aí todas as informações, links, os meus links. Você é muito bem-vindo, caso queira entrar nesses links, fique à vontade, tá bom? Deus abençoe a todos. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Todos estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo? Amém. Amém. Queridos, eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje pela manhã, quando eu acordei, comecei a meditar no livro de João, Evangelho de João, e eu quero compartilhar uma palavra para o seu coração. Eu tenho certeza que é uma palavra que, do jeito que me abençoou, vai te abençoar também. Eu tenho certeza que vai continuar me abençoando. Amém? A pergunta é: o que fazer quando não entendemos? Existem certas coisas que passamos na vida, existem certas coisas que enfrentamos na vida que não entendemos o porquê. Existem coisas, situações que acontecem
que gera esses questionamentos em nós. Por que eu estou passando por isso? Por que será que isso está acontecendo? Entenda uma coisa, nem sempre, ou na maioria das vezes, nunca teremos as respostas do porquê. Nunca. E essa live de hoje eu quero que você entenda que não perca tempo questionando, fazendo perguntas. Viva o processo. Eu sei que às vezes é sofrido, é dolorido, mas viva o processo. E hoje eu quero compartilhar por que disso. Por que você não deve mais perguntar, não deve mais questionar? Primeiro, porque não resolve. Se a pergunta que fazemos durante as aflições da vida, durante as dificuldades da vida, durante os embates da vida, resolvesse alguma coisa, amém. Poderíamos fazer várias perguntas. Mas não resolve. Eu quero começar essa live de hoje lendo o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7 diz assim: Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Olha só. Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Só para vocês entenderem o contexto, esse é o momento onde Jesus está reunido com seus discípulos, lavando os seus pés. E quando ele chega em Pedro para lavar o pé de Pedro, jogar ali uma vasilha com água e enxugar o pé, Pedro fala: Imagina, você não vai fazer isso. Eu que tenho que lavar os seus pés. E aí Jesus diz exatamente isso para ele: Olha, Pedro, você não está entendendo o que eu estou fazendo agora. Você não está entendendo o que está acontecendo. Mas olha, lá na frente, você vai entender. Jesus deixou claro naquele momento para Pedro que existem momentos na vida que não vamos entender o que Deus está fazendo, o que Deus está permitindo que aconteça. Porque tudo o que acontece na nossa vida, coisas boas ou coisas ruins, tem que passar pela permissão de Deus. Bom dia, Miriam. Tem que passar pela permissão de Deus. Entenda uma coisa. Se você ler o livro de Jó, você vai perceber que o diabo, para tocar em Jó, para fazer o que fez na vida de Jó, Deus teve que permitir. Leia o capítulo 1, capítulo 2 de Jó. Houve reunião no céu entre os anjos e Deus. E Satanás chega. E Deus vira para Satanás e pergunta: por onde você andava? E essa pergunta é interessante porque Deus não está preocupado com o diabo. Ele já sabe que é condenado e que tem o seu fim. Isso nos ensina que também não devemos nos preocupar com o mal. Ignore, viva a sua vida. E o diabo diz para Deus: eu estava passeando pela terra. E Deus pergunta: viste o meu servo Jó? Homem íntegro, verdadeiro. Viu? Ele falou: eu vi, viu como ele é íntegro, se desvia do mal. E o diabo falou: claro, ele tem tudo. Ele tem tudo. Experimenta tirar as coisas dele para ver se ele vai continuar sendo bom, se ele vai se desviar do mal. E Deus vira para o diabo e fala: então faça isso, vai lá. Pode tirar as coisas dele, só não pode tirar a vida, porque a vida me pertence. Deus o autorizou. E ele foi.
Vocês conhecem a história. E um dia, o diabo tirou tudo de Jó. Seus filhos, seus bens, suas riquezas, seus servos, patrimônios, tudo em um dia. Inclusive a sua saúde. Mas Jó permaneceu fiel. Mas o que eu quero relatar com isso é que para acontecer o que aconteceu na vida de Jó, Deus teve que permitir. Teve que ter um propósito. Teve que ter um momento que Deus autoriza. Então, queridos, entenda uma coisa. Quando Jesus disse para Pedro naquele momento, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas lá na frente você vai compreender. Jesus deixou claro para Pedro que há momentos na vida que não vamos entender o que está acontecendo. O silêncio de Deus não significa a ausência dele. Quando você não tem respostas, quando você ora e de repente pergunta para Deus o porquê disso tudo, quando você ora e pergunta para Deus o que está acontecendo e Deus fica em silêncio, isso não significa que Deus não está presente. Isso não significa que Deus não está com você, não. Ele está cuidando. Só que entenda uma coisa. Deus não precisa nos dar satisfação do que Ele está fazendo. Ele é Deus. Ele é soberano. Aguenta firme o processo. E persevera, continua. Foi o que Jó fez. Nem sempre vamos ter as respostas. Nem sempre vamos saber o porquê das coisas estão acontecendo. O nosso papel é permanecer. Sabe, quando não compreendemos a dor, o porquê da dor, o porquê da espera, o porquê das perdas, quando não entendemos e compreendemos isso, precisamos confiar que Deus está agindo por um propósito maior. Às vezes não entendemos porquê da dor, às vezes não entendemos porquê da espera. Eu estou numa fase, queridos, da espera. Eu estou vivendo um momento de espera. Eu creio que muitos de vocês também. Não temos respostas, não sabemos o porquê, não entendemos. Bom dia a todos que chegaram aí, Ruth, Norimar, Andressa, Dona Heloísa, Renata, Eliane, sejam todos bem-vindos, viu? Deus os abençoe. Às vezes você está passando uma fase na vida, um momento na vida que você tem que esperar. Não tem o que fazer. E não queira ajudar Deus. Não queira atravessar o momento que Deus está agindo. Deus é soberano, Deus sabe o que está fazendo. Aguenta firme e continue o processo. Nem sempre teremos todas as respostas. Como eu falei, quando não compreendemos, quando não entendemos o porquê da dor, o porquê da espera, o porquê das perdas, precisamos confiar em Deus e que Deus está fazendo algo muito maior. Existe um propósito muito maior nisso tudo que eu e você vivemos. Sabe por quê? Isaías 55, capítulo 8, versículo 8. Porque os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Queridos, o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, é muito maior do que isso que estamos vivendo. Seja uma espera, seja uma dor, seja uma perda, não sei. Como eu sempre falo aqui, eu não sei o que você está vivendo. Mas entenda uma coisa, o que Deus tem é muito maior do que isso tudo. Então aguente firme e viva o processo. Viva o processo. Sabe por quê? Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus?
Então descansa. Sempre que você entrar num desafio, sempre que você entrar numa luta, sempre que você entrar em algum problema, sempre pense, existe algo maior do que isso. E eu vou até o fim. E eu vou aguentar. Eu vou suportar, porque eu não estou sozinho. O silêncio de Deus não significa a sua ausência. Confie na promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Confie no processo. Pastor, você está falando isso porque o senhor não vive o que eu estou vivendo. É verdade, eu não vivo. E nem você vive o que eu vivo. Cada um tem a sua cruz. Cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua forma. O que eu estou querendo transmitir para você é que nem sempre teremos todas as respostas. Nem sempre vamos entender o porquê das coisas. Independente disso, permaneceremos firmes até o fim. Porque Jesus disse para Pedro, agora você não entende o que eu estou fazendo, o que está acontecendo, mas lá na frente você vai entender. Queridos, eu tenho certeza, lá na frente, tudo que estamos vivendo hoje, vamos entender o motivo e vamos glorificar a Deus. Obrigado, Senhor, por ter me ensinado a passar por aquilo tudo. Continua firme. Amém? Então a primeira coisa que você precisa entender é que Deus nem sempre vai explicar o porquê, mas Ele sempre estará agindo. Essa é a primeira coisa. O que fazer quando não entendemos? É confiar de que Deus sempre está agindo. De repente você não está vendo, você não está sentindo, você não está tendo resposta. É aí que entra a fé. Queridos, ter fé quando tudo vai bem é muito fácil. A nossa fé ela é testada, ela é provada, ela é validada nos conflitos da vida. Então entenda, Deus nem sempre vai explicar o porquê das coisas, mas Ele sempre está agindo. Quer você creia ou não, quer você sinta ou não, quer você veja ou não, Deus está agindo. Então creia e continue firme. Continue firme. Porque os pensamentos que Ele tem são maiores do que os nossos. E porque tudo que acontece faz parte do processo. Olhe além. Sabe, a gente tem um costume de viver por vista. Sabe o que é viver por vista? É enxergar só as circunstâncias. Mas Deus não quer isso de mim e de você. Deus quer que eu e você tenhamos visão e venhamos a viver por visão. O que é a visão? É olhar além. Por isso que a carta aos Hebreus vai dizer que devemos manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ei, olha além. Existe algo a mais. Existe algo maior, um propósito maior, um pensamento maior, uma bondade maior. Existe um Deus soberano que te ama profundamente. Ei, você acordou. Lembra? Você acordou. O plano continua de pé. Os propósitos continuam de pé. A história que Deus tem com você continua de pé. Deus continua te amando. É por isso que você está aqui hoje. São 6h20 da manhã. E você já acordou. Você já está enfrentando um novo dia que Deus te deu com graça, com amor. Então aumente as suas esperanças, aumente a sua expectativa, porque Deus está agindo, mesmo que você não tenha explicação por quê. Coloca a fé em ação.
fé é um comportamento, fé é um posicionamento diante da vida. Coloca a sua fé em ação. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo. Mas continua. Eu não sei o porquê. Continua. Eu não tenho respostas. Continua. Não precisamos de respostas para avançar. Não precisamos de saber o porquê, os motivos para avançar. Porque temos um Deus que nos diz nessa manhã: vem, porque eu estou contigo todos os dias. Então, queridos, creia que Deus nem sempre vai explicar, mas Ele sempre está agindo. Amém? Segunda coisa que você e eu precisamos entender nesta manhã: o processo precede a compreensão. Não queira entender, só creia no processo. Você e eu acordamos hoje porque o processo continua de pé. O processo de te abençoar, o processo de fazer um homem melhor, o processo de fazer uma mulher melhor, o processo de fazer você crescer, o processo de fazer você viver a plenitude que Deus tem para a sua vida. Então entenda, o processo precede. Primeiro eu vivo o processo, depois eu entendo. É o que Jesus disse: Pedro, agora você não vai entender. Você não está entendendo o que está acontecendo. Você está no calor da emoção. Você não está entendendo. Mas fique tranquilo, lá na frente você vai entender por que eu lavei os seus pés. Então, queridos, o processo precede a compreensão. Pedro só ia entender depois. E isso nos faz entender que Deus nos leva por processo. Grave isso. Deus nos leva por processo antes de nos revelar o propósito. Eu vou repetir. Deus nos leva por processos antes de nos revelar o propósito. Eu vou colocar essa frase que eu escrevi aqui fixa para você nunca esquecer disso. Tá? Deus nos leva por propósito por processos antes de nos revelar o propósito. Tá? Nunca esqueça disso. Vou deixar fixo aí, tá? Grave isso. Deus nos leva por processo antes de nos revelar o propósito. Viva o processo. Procure extrair o que tem de bom no processo. Procure enxergar a soberania de Deus nos processos. Procure enxergar a bondade de Deus nos processos. Independente se você está entendendo ou não, enxergue o agir de Deus. Em vez de nos resistir o processo, devemos nos render a Ele. É o processo de Deus. Entenda que a compreensão, o entendimento, ele vai vir. Como já veio das outras vezes, existem coisas que já vivemos, que olhamos para trás hoje e fala: agora eu entendo por que eu passei por isso. Agora eu entendo por que eu vivi aquilo. Agora eu entendo cada detalhe de tudo que eu passei. Quantas coisas hoje eu olho para trás e falo: Senhor, obrigado, porque se eu não tivesse vivido aquilo, hoje eu não estaria assim. Olha você 10 anos atrás, como é que você estava? Hoje você está melhor. Hoje você está mais maduro, mais madura. Às vezes eu lembro do Fernando, há 20 anos atrás, e agradeço a Deus, falo: Senhor, obrigado por ser quem eu sou hoje, através da Tua graça e por causa da Tua misericórdia.
Então, queridos, viva o processo. O que você está passando, o que você está vivendo, faz parte de algo maior. Faz parte de algo maior. Olhe além. Não vivemos por aquilo que vemos, vivemos por aquilo que cremos. E cremos no propósito que Deus tem para nós. Cremos no plano que Deus tem para nós. Cremos que os seus pensamentos são maiores do que o nosso. Cremos que Deus nos ama e cuida de cada detalhe da nossa vida. Então, queridos, o processo precede a compreensão. Amém? Vocês estão comigo? Continue firme. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: tudo fez formoso no seu tempo. Confie no tempo de Deus. Tem muitas coisas que se Deus já tivesse te dado, hoje você estaria corrompido. Como acontece? Quantas pessoas são abençoadas e quantas pessoas recebem coisas e se perdem no meio do caminho. Amém, Alessandra. Continue firme. Tudo acontece no seu devido tempo. Eclesiastes 3:11, como eu falei, tudo fez formoso em seu tempo. Tudo. Creia. Creia no processo. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nenhuma correção parece no presente ser de gozo, senão de tristeza. Tudo que acontece, a gente não entende. Parece que vai gerar dor, tristeza. Mas olha para frente. Glória a Deus, Emilene. É para mim também. Para todos nós. Olha para frente. O processo precede a compreensão. Avança. Os melhores dias da minha vida e da sua vida estão à nossa frente. Sabe, aquilo que os seus olhos ainda não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no seu coração, é o que Deus tem preparado para você. Então continua firme. Só não vive aquilo que Deus tem aqueles que desistem no meio do caminho e não vivem um propósito. Então continua firme. Como eu sempre falo, queridos, vocês darão testemunho aqui na live dos grandes feitos do Senhor. Às vezes eu recebo, ontem mesmo eu recebi um testemunho maravilhoso. Deus é bom, Deus é fiel. Continua firme. Continua firme. Terceira coisa que eu e você precisamos entender: o que fazer quando não entendemos. Entenda que a obediência precede a revelação. Do mesmo jeito que o processo precede a compreensão, a obediência precede a revelação. Pedro, naquele momento, ele precisava se submeter ao que Jesus estava fazendo. Jesus estava lavando seus pés por causa de um propósito que ia ser revelado depois. Queridos, o Espírito Santo manda te dizer e me dizer que Deus tem algo para revelar na sua vida. Deus tem algo para revelar na sua casa e na sua família. Mas você precisa submeter a situação que você está vivendo ao senhorio de Cristo. Oi,
Bennett Júnior, estarei orando por você, viu? Deus tem algo para se revelar na sua vida. Mas você precisa pegar toda essa situação que de repente está te entristecendo, te angustiando, te magoando, te deixando com medo, te deixando preocupado, preocupada, e submeter isso ao senhorio de Cristo. Por quê? Porque a obediência precede a revelação. Obedeça. Continue firme nos princípios e valores que Deus já te deu. Não negocie a sua fé. Não negocie os seus princípios. Não negocie os seus valores uma vez aprendido em Deus, através da sua palavra. E Deus se revelará mais e mais a você. Pedro precisava se submeter ao que Jesus estava fazendo naquele momento, mesmo sem entender. Queridos, existem momentos na minha vida que eu falo, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Mas uma coisa eu sei, Senhor, a minha vida é tua. A minha casa é tua. Os meus filhos são teus. E uma coisa só eu te digo, Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Só isso que eu falo. Não entendo, não tenho respostas, mas me entrego ao Senhor. A minha vida é dele. Paulo entendeu isso e ele disse, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Você é capaz de dizer isso? Obedeça a Deus agora, mesmo sem ter respostas. Entenda que a revelação, ela vem através da obediência. Deus vai se revelar mais e mais na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Mas primeiro obedeça, porque a obediência precede a revelação. Se Deus pediu para você esperar, espere. Se Deus pediu para você avançar, avance. Obedeça. A obediência não gera questionamento. A obediência não gera perguntas. A obediência não gera dúvidas. A obediência gera atitudes e movimento. A obediência, ela gera atitudes e movimento. Lembra de Abraão? Vamos voltar no Abraão de novo. Sai da tua parentela e vá para uma terra que eu ainda te mostrarei. Ele só revelou as terras quando Abraão obedeceu. E o dia mais difícil de Abraão foi quando ele teve o filho da promessa em suas mãos, já rapazinho. E Deus aparece para Abraão e fala, leva seu filho lá para o monte que eu vou te mostrar. E lá você vai sacrificar o seu filho para mim. Imagine a dor desse pai, que depois de 25 anos recebeu a promessa. E Deus pede a promessa de volta, como sacrifício. Você consegue se colocar no lugar de Abraão e entender a dor de um pai? Mas Abraão ficou em silêncio. Vocês conhecem a história. Pegou a lenha, pegou o cutelo, que é a faca de cortar o pescoço, chamou 2 servos, pegou Isaac e foram até chegar perto do monte
Quando ele avista o monte de longe, ele vira para os seus servos e fala: fiquem aqui, vamos ali sacrificar o Senhor. E olha como ele diz: vamos ali sacrificar o Senhor e voltaremos. Olha a fé desse homem. Vamos ali sacrificar o Senhor e voltaremos. Isso é obediência. Entenda uma coisa: Deus nunca te dará nada que você não seja capaz de devolvê-lo. Deus nunca te dará nada que você não seja capaz de devolvê-lo. Grave isso. Quer bênção? Deus te dá. Mas você tem que ter a capacidade de devolvê-lo quando ele requerer. Seja obediente. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, obedece, esse é o que me ama. Falar eu amo a Deus é muito fácil. Falar eu amo a Deus. Eu te amo, Senhor. Isso é muito fácil. Se eu ensinar um papagaio a falar isso, ele vai falar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, vive, obedece, esse é o que me ama. Quem está falando isso? Jesus Cristo, não sou eu. Obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Essa é a maior prova de amor que você tem para com Cristo. Obedeça a palavra de Deus e vai ser a sua maior expressão de amor. Quer amar a Deus? Obedeça. Vai ser a sua maior expressão de amor por Deus. Obediência não gera perguntas, não gera questionamentos, não gera dúvidas. Obediência gera atitudes, movimento. Amém, queridos? Quarto ponto. O que fazer quando não entendemos? Entenda, Deus está escrevendo uma nova história, uma história maior do que essa que você está vivendo. Então aguente firme, porque Deus está escrevendo um novo capítulo. Deus está escrevendo uma história muito maior do que essa. Sabe, o lava-pés, como falamos, era mais do que um ato de higiene nos pés. Era uma lição de humildade, serviço e amor. O Criador dos céus e da terra estava ensinando para aqueles homens que iam propagar o Evangelho depois o que é humildade, o que é serviço e o que é amor. E, queridos, esse Pedro que questionou Jesus Cristo, falou: você não vai lavar meus pés, imagina. Depois que Jesus falou com ele que ele não ia entender agora e depois ele ia entender, aí sim ele lavou os pés de Pedro. Esse Pedro, anos e anos depois, quando ele ia ser também crucificado, foi condenado para ser morte de cruz, de uma forma muito humilde, porque ele aprendeu o que é humildade. De uma forma muito humilde, ele vira para os seus executores que iam prendê-lo naquela cruz. Ele vira para aqueles executores e diz assim: olha, eu tenho só um pedido para fazer. Me crucifiquem de cabeça para baixo,
porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Esse homem fez esse pedido, um pedido humilde, se colocando no seu lugar como servo. Vira para os seus executores e fala: eu só tenho um pedido a fazer. Não me crucifiquem igual ao meu Senhor, eu não sou digno disso. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele aprendeu humildade, serviço e amor. Anos depois, eu fiz uma live aqui sobre o Cirineu. Lembra aquele homem que no meio do caminho da cruz ele é chamado pelos soldados, obrigado pelos soldados a carregar a cruz? Aquele homem não entendeu nada do que estava acontecendo, mas ele carregou a cruz do Salvador, ajudou o Senhor a carregar a cruz. Anos e anos se passam. Paulo escreve uma carta e diz: eu saúdo Rufo, que me é muito precioso. Rufo era filho de Simão, aquele que carregou a cruz. A família dele se converteu ao Evangelho. Rufo trabalhava com Paulo. Simão se tornou um dos grandes homens da igreja, aquele que carregou a cruz. Ei, tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Deus está escrevendo uma nova história no processo que você não está entendendo. Deus está escrevendo uma nova história. Sabe o que hoje parece complicado, confuso, humilhante, dolorido? Tenha certeza, é parte de algo muito maior do que Deus tem para fazer na sua vida. Sabe, queridos, José, filho de Isaac, foi vendido pelos seus irmãos. Vocês conhecem a história. Se tornou escravo. Imagine a cabeça de José, sem entender nada. Por que foi vendido pelos irmãos? Por que foi jogado num poço? Por que foi preso no calabouço injustamente? Passou mais de 2 anos ali dentro preso. Se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, governador do Egito. Acima dele só o faraó. Chegou fome na nação. O único lugar que tinha comida era no Egito por causa da inteligência de José, do governador. Os seus irmãos chegaram para pegar comida. José se apresenta aos irmãos depois de muito tempo. Leia a história a partir do Gênesis 50. Os irmãos ficaram apavorados quando viram que o governador do Egito era aquele irmão que eles jogaram no poço e que venderam como escravo. Mas olha só, como eu gosto desse versículo. Olha o que esse versículo, Gênesis 50, versículo 20, nos diz. Palavras de José para os seus irmãos. Vocês bem fizeram mal contra mim, porém Deus transformou esse mal para o bem. Não tenham medo de mim. Eu vim para cá para cuidar de vocês. Vós bem intentaste o mal contra mim, fizeste o mal contra mim. Eu confesso, eu não entendi nada, mas hoje eu entendo que Deus transformou isso em bem. Existe um propósito para isso tudo que aconteceu, salvar a minha família. Tanto é que José
Na tipologia cristã, na figura de linguagem, José representa Cristo, como Moisés também representa Cristo, salvador do povo do Egito ali, e José, salvador da sua família. Tudo isso aponta para Cristo. Ei, aguenta firme, existe um propósito. Amém? Existe um propósito. Esse mal que de repente você está vivendo, ei, Deus está transformando no bem. Lá na frente você vai falar: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai. Agora eu entendo porque eu vivi aquilo tudo. Amém? E para finalizar, último ponto. Esse é para fechar o devocional de hoje com chave de ouro. Para você entender o que fazer quando não entendemos. Entenda, o depois de Deus sempre chega. O depois de Deus sempre chega. Jesus disse para Pedro: tu saberás depois. Isso é uma promessa. Tu saberás depois. Deus cumpre no tempo certo. Quer viver o tempo certo de Deus? Persevera. Quer viver o tempo certo de Deus? Não murmura, continua. Quer viver o tempo certo de Deus? Se coloque em movimento, avança, obedeça e viva tudo aquilo que Deus tem para você. Entenda, esperar com fé. Espere com fé. A dor pode ser hoje, mas a resposta virá. Sempre há um depois para aqueles que estão em Cristo. Sempre haverá um depois, um amanhã. Você vai voltar a sorrir. O sol vai voltar a brilhar na sua vida. Sempre haverá um depois, onde tudo fará sentido. Onde tudo fará sentido. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, um tempo, mas a alegria, a alegria, ela vem pela manhã. Queridos, mesmo que você hoje não entenda o que Deus está fazendo, confie. Jesus está trabalhando nos bastidores. Você não sente? Você não vê. Mas o entendimento virá. E quando ele vier, você e sua casa glorificará a Deus. Fortaleça a sua fé e continue firme, porque grandes coisas Deus tem para realizar na sua vida. Eu quero terminar essa live de hoje lendo Romanos, capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis, Senhor, são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Não entendemos, mas vivemos. Não entendemos, mas venceremos. O que fazer quando não temos respostas? Quando não entendemos? Entenda, Deus nunca explicará, mas sempre agirá. Entenda que o processo precede a compreensão. Entenda que a obediência precede a revelação. Entenda que Deus está escrevendo uma história muito maior do que essa que você está vivendo. E o depois de Deus sempre chegará. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje de madrugada, pela manhã. Quando eu peguei minha Bíblia e comecei a ler João, capítulo 13 em diante. Deus ministrou essa palavra no meu coração. E que Deus continue ministrando essa palavra no seu coração. Entenda, grave isso.
Que essa palavra seja bálsamo para a sua vida. Que essa palavra seja uma palavra de fortalecimento, graça, fé para você. Amém? Continue firme. Deus tem grandes coisas para realizar. Existe uma história maior sendo escrita. Permaneça. Você não acordou hoje de manhã, por acaso. A história está sendo escrita. O propósito continua de pé. Então, siga confiante, independente das circunstâncias. Deus tem algo. Viva o processo, obedeça e continue firme. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Creia que Deus está agindo. Está agindo. Não queira saber o porquê e nem como, mas queira saber quem é fiel, quem prometeu. Amém? Amém, Amir. Obrigado, querido. Obrigado pelo carinho. Oi, Eliane. Obrigado, querida. Graças a Deus, né? Deus ainda fala. Confesso que essa palavra me fortaleceu muito. E seguimos. Amém? Vamos orar, queridos. Amado Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, que nós continuamos na Tua presença nesta hora. Senhor, obrigado por nos acordar, obrigado por nos trazer aqui diante de Ti, diante da Tua palavra. Obrigado por nos instruir, Senhor, de forma tão clara, objetiva. Obrigado, Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor, não desiste de nós, apesar de nós. Senhor, obrigado. Obrigado por essa palavra que nos conforta, nos aconselha, nos direciona e nos fortalece, nos faz continuar. Senhor, que essa palavra possa produzir frutos do entendimento no nosso coração. É verdade, existem momentos que não entendemos, existem momentos que não temos resposta, mas queremos nesta manhã, Senhor, reafirmar o nosso compromisso contigo, crendo que o Senhor está agindo, crendo que uma nova história está sendo escrita e vamos continuar firmes no processo, mesmo não tendo resposta, porque confiamos naquele que é fiel e que cuida de cada um de nós. Por isso, Pai, muito obrigado pela Tua palavra hoje. Que essa palavra possa nos fortalecer e nos encorajar para mais um dia na Tua presença. Esse dia que o Senhor fez e que será um dia extraordinário, porque tudo que o Senhor faz é bom. Pai, eu te peço agora por essas pessoas que estão online comigo aqui, estenda a Tua boa mão. Abençoe, Senhor, essa casa, essa família. Abençoe os negócios dessa família. Abençoe os filhos. Senhor, ressuscita sonhos hoje, ressuscita propósitos. Renova a Tua presença na vida de cada um deles. Dê força, dê coragem para eles permanecerem perseverantes e firmes, sabendo que o processo faz parte e que eles ainda cantarão o hino da vitória. Senhor, abençoe em nome de Jesus todos os planos, os propósitos e que tudo seja realizado conforme a Tua vontade. Pai, tira todo medo, toda angústia, toda tristeza, toda depressão, toda dor. Senhor, que eles possam, pelos olhos da fé, compreenderem e viverem tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Pai, aqueles que precisam de cura no emocional, no espiritual, inclusive curas físicas. Senhor, eu te peço, libera uma palavra de cura agora, em nome de Jesus. Que eles possam ser fortalecidos em Teu nome. Pai, eu venho te pedir especialmente, Senhor, pelo Franklin Correia. Senhor, abençoa essa vida, toca nessa vida, que o Franklin possa nessa manhã sentir o Teu toque, sentir o Teu abraço. Eu não sei o que ele está vivendo, mas o Senhor sabe. Restaura, Senhor, o que precisa ser restaurado na vida do Franklin. Cuida o que precisa ser cuidado. Transforma cativeiro, Senhor, em bênçãos, que ele possa ser tocado e cuidado, não somente ele, mas a sua casa e a sua família. Abençoe a vida do Franklin, tira dele tudo aquilo que não provém da Tua vontade, levanta-o novamente e faça-o continuar, Pai, diante da Tua presença, vivendo os Teus planos e os Teus propósitos. Todos aqueles, Pai, que têm os seus pedidos de oração aqui, no fundo do coração,
os ocultos, toca, responde cada pedido, e que eles possam ser um testemunho vivo da tua graça, do teu amor e da tua resposta, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado pela vida deles. Obrigado por cada um aqui presente. E eu não oro só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Senhor, que essa palavra seja uma palavra transformadora, que essa palavra seja uma palavra de bênção para a vida deles. É o que eu te peço, Pai. E que eles possam ser tocados e transformados pela tua palavra. Obrigado por esta manhã, por esse novo dia, que possamos viver o melhor dia da nossa vida hoje, no centro da tua vontade e fazendo aquilo que agrada o seu coração. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Obrigado pela palavra de vocês, pelo carinho de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui comigo todos os dias, a partir das 6 horas da manhã. Que o Senhor continue os fortalecendo. Entenda, mesmo que você não tenha respostas, mesmo que você não entenda o porquê das coisas, Deus está trabalhando, Deus está agindo e te fortalecendo. Existe uma história maior sendo escrita na sua casa, na sua família e na sua vida. Permaneça, porque grandes coisas virão. Eu tenho certeza que você dará testemunho da glória e da graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Não vá embora sem deixar aí o seu like, tá bom? Compartilhem essa live. Quem quiser tirar um print da tela, compartilha, me marca lá, vamos divulgar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. Só isso. Amém, Marta. Obrigado pelo carinho. Amém, Patrícia. Obrigado pelo carinho de sempre. Vocês são bênção na minha vida, viu? Obrigado, Miriam. Deus abençoe. Amém? Vamos que vamos. Deus tem grandes coisas para realizar. Tá bom? Deus abençoe vocês e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais uma live, mais um devocional, tá bom? Depois aí nas descrições tem os meus links, quem quiser acessar os meus links aí, tem coisas lá para acessar, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição e vamos caminhando junto aí, porque Deus está agindo, Deus está fazendo, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir, às 6 horas da manhã, estaremos aqui de volta para a honra e glória do Senhor. Que Deus os abençoe. Tenham um ótimo dia a todos. Fiquem com Deus.